Jesus, povo de Deus, estamos aqui abrindo mais uma aula, né? Falando agora de hermenêutica bíblica, que virá acompanhada de homilética e exegese também, que é referente à interpretação, pregação e extração do conteúdo do texto para poder levar uma aplicação, uma montagem de sermão. Então essas três matérias elas se unem e também se ajudam. O que é hermenêutica bíblica? A hermenêutica bíblica é a arte de interpretar texto, como diz o dicionário, né? Porém, ela vem do grego hermenevein, que significa interpretar, da qual nós ou nos ocuparemos da parte da teologia exegética, ou seja, trata da reta de inteligência e a interpretação das escrituras bíblicas. O apóstolo o apóstolo Pedro admite, falando das escrituras, que entre as do Novo Testamento há certas coisas difíceis de nós podermos interpretar ou entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras do Antigo Testamento. Então, para a própria destruição de quem? Da pessoa que está lendo e tentando interpretar aquela literatura. Então, o que é que acontece? A interpretação do texto bíblico, ela vem e provém através de um bom estudo da palavra de Deus. Ela provém de uma boa, vamos dizer assim, de um bom acompanhamento didático quando você vai começar a interpretar certo texto. E até um livro que nos ajuda a conhecer quem é os apóstolos, quem são os personagens da Bíblia, é um livro chamado Quem é Quem na Bíblia Sagrada, que eu estou procurando. Ah, tá aqui. Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Esse livro aqui, para você poder conhecer e interpretar quem são os principais personagens da Bíblia Sagrada, ele traz uma boa argumentação para cada pessoa. Ele fala de quase todos, eu acredito. Então, quando você vai falar de um certo personagem bíblico, há necessidade, com certeza, de eu ter acompanhamento de um livro como esse. Se eu vou falar de Davi, eu posso usar um livro como esse para saber quem foi Davi, quem era Davi, da onde ele veio, quais são as principais características desse homem que foi tão emblemático dentro da história bíblica. Então, a interpretação bíblica, ela traz para nós um conhecimento através de outros textos que ajudam a compor a tradução, não a tradução, mas a interpretação do texto bíblico. Amém, povo de Deus? Então vamos lá. Tais ignorantes pretensos doutores sempre se têm construído ou constituído em falsos, desde os falsos profetas da antiguidade até as papistas da era cristã e os russelistas de hoje. E qualquer pregador que ignora esta importante ciência se encontrará muitas vezes perplexos e cairá facilmente no erro de quem? De Balaão e na contradição de Coré. A arma principal do soldado de Cristo é a Escritura. Se desconhece seu valor, ignora seu uso legítimo, que o soldado será. Então, não há livro mais perseguido pelos inimigos, nem livro mais torturado pelos amigos que a Bíblia, devido à ignorância da sadia regra de interpretação. Isto, irmãos, não se deve ser assim. Ou seja, o que é que a apostila está falando? Ela está falando que muitas vezes tem pessoas que pegam um texto, isolam o versículo e não interpreta como é o texto, ou seja, qual é a direção do texto para o público que ele está falando. Ou seja, se eu pego, eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Qual é o contexto do texto que está sendo lido? Será que é porta de vitória mesmo? Será que se trata de uma profecia, vamos dizer assim, que vai dizer para mim que eu tenho que manter a fé, que a porta está aberta e eu vou receber grandes vitórias? Eu acredito que não. Entendeu, irmão? Então, a interpretação textual de um texto para poder a gente expressá-lo e também aplicá-lo, deriva daquilo que a gente vai extrair do contexto daquilo que escolhemos. Ou seja, eu vou pegar um texto e vou montá-lo. Na hora que eu estou montando o texto, eu preciso
saber quem é o personagem principal do texto que eu vou ministrar. Eu preciso saber da onde ele veio, qual é o local de origem dele, para quê? Para poder eu ter um norte e saber de quem eu estou falando e levar até o ouvinte quem é essa pessoa. Então eu começo a interpretar textos da maneira que se deve ser interpretado, ou seja, levando ao conhecimento do ouvinte o verdadeiro direcionamento do texto. E não dizer assim, não, esse texto fala uma coisa, mas eu tive uma revelação que é assim. Não é bem assim, irmão. Interpretação de texto é interpretar o texto, aquilo que você está lendo com o conteúdo que você está pesquisando. Amém? Então vamos lá. Página de número 7. Assim como para apreciar devidamente a poesia se necessita possuir um sentido especial para o belo e poético, e para o estudo da filosofia é necessário um espírito filosófico, assim é da maior importância uma disposição especial para o estudo proveitoso da Sagrada Escritura. Como poderá uma pessoa irreverente, inconstante, impaciente e imprudente estudar, interpretar devidamente um livro tão profundo e de alta espiritualidade como a Bíblia? Necessariamente, tal pessoa julgará seu conteúdo como cego às cores. Para o estudo e boa compreensão da Bíblia, necessita-se, pois, pelo menos de um espírito respeitoso, dócil, amante da verdade, paciente no estudo e dotado à prudência. Como é que uma pessoa que quer estudar a Bíblia pode ser inconstante, impaciente e imprudente? Ou seja, inconstância, impaciência e imprudência, quando eu sou imprudente, eu estou sendo, levando o texto a uma interpretação que não existe. Ok? Então, eu não posso ser assim, eu não posso olhar para a Bíblia Sagrada e interpretá-la do jeito que eu quero e que eu acho que é certo. Não, a Bíblia Sagrada é interpretada segundo a luz da Bíblia Sagrada. Então, necessita de um espírito respeitoso, porque, para exemplo, um filho desrespeitoso, instável e frívolo, que caso fará dos conselhos, avisos e palavras de seu pai. A Bíblia é a revelação do Onipotente. É o milagre permanente da soberana graça de Deus, do código divino pelo qual seremos julgados no dia divino. É o testamento selado com o sangue de Cristo. Porém, com tudo isso, e ante tal maravilha, o homem irreverente se encontrará como cego ante as sublimes Alpes da Suíça, ou pior ainda, que é admirado para todo mundo. Então eu começo a entender que a hermenêutica me leva a uma interpretação diferenciada daquilo que muitos pregadores estão acostumados a pregar e a ouvir a palavra de Deus. Porque interpretar o texto da Bíblia Sagrada não é somente expor pontos que eu acho que é certo falar. Não, não é só isso. É eu interpretar à luz das Escrituras e na raiz da palavra o que realmente o texto quer dizer. Ok? Ou seja, quando eu vou falar de um texto específico, eu preciso mostrar ao texto, eu preciso mostrar às pessoas e ouvintes da palavra o que verdadeiramente esse texto quer dizer. Eu quero pedir perdão aos irmãos que está passando aqui um carro fazendo barulho. Amém. Passou. Então, desculpe, irmãos. Vai chegar um momento que não vai ter barulho. Vai estar tudo aqui abafado e tudo acústico, em nome de Jesus, amém? Então vamos prosseguir em nome do Senhor Jesus Cristo. Página de número 8. Necessita um espírito dócil para um estudo proveitoso e uma compreensão reta das Escrituras, pois que se aprenderá em qualquer estudo, e se falta a docilidade, a pessoa obstinada e teimosa que tentar estudar a Bíblia, lhe acontecerá o que disse Paulo, o homem natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, conforme 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Então o homem natural interpreta as coisas do homem, mas o homem espiritual interpreta as coisas do Espírito Santo revelada ao homem, porém com embasamento dentro da Bíblia Sagrada e com uma boa interpretação bíblica referente ao assunto abordado e à mensagem que vai ser pregada para os demais ouvintes, a qual você está destinado a levar essa mensagem. Amém, povo de Deus? Deixa eu também te mostrar aqui uma coisa para você entender.
eu quero te mostrar aqui como seria, aparentemente, como seria uma boa interpretação referente a um personagem. É como se eu tivesse mostrando a você, por exemplo, deixa eu abrir aqui para você ver, aqui eu consigo ver. Eliseu, ó, aqui eu tenho um nomezinho Eliseu. Eliseu, eu consigo saber da onde ele veio. No meio do século IX antes de Cristo, o reino de Israel foi assolado pela apostasia religiosa. A casa real representada pelo rei Acabe e sua esposa Sidônia Jezabel. Ou seja, ele começa a me descrever quem é Eliseu e também quem foram as pessoas que ele fez parte da história, que ele passou pela história. E aqui ele já começa a me mostrar algumas características do personagem em si. Então, eu tenho que começar a interpretar o texto. Se eu vou falar de Eliseu, quem é Eliseu? Vamos interpretar quem é Eliseu. Eliseu é fulano de tal, ok? Ou seja, ele veio de Abel Meolá, que fazia parte de Samaria, que na época era a capital de Jerusalém. Então, ele vem do interior. Quem foi, por onde começou, por aí, cuidava de gado. Então, isso aí é uma ficha de quem é o personagem principal da mensagem que você está preparando e levando aos seus ouvintes. Ou seja, você está preparando o ouvinte para levar uma mensagem e saber quem é o autor dela, quem é a pessoa que você vai falar. Ou seja, eu estou começando a interpretar o texto de quem? Da origem de Eliseu. Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui para poder dizer a você qual vai ser a divisão dessa apostila, que ela será dividida na importância do estudo, necessárias para o estudo proveitoso das Escrituras, observações gerais, as regras fundamentais, que é da primeira até a quinta regra, e temos os paralelos de palavras, ideias, ensinos gerais e aplicados na linguagem figurada. Aí na primeira parte eu começo a estudar a figura de retórica, que é a metáfora, sinedoque, metonímia, prosopopeia, ironia e hipérbole. Na segunda parte eu começo a ver as figuras de retórica, que é a alegoria, fábula, enigma, tipo, símbolo e parábola. Na terceira parte eu vejo símile, apóstrofe, antíntese, clímax e graduação. Na quarta parte eu vejo provérbio, acróstico e paradoxos, e também o hebraísmo. Ou seja, tudo isso são figuras de linguagem interpretada pelo nosso português, que está dentro de todos os textos. No texto eu posso ter alegoria, fábula, enigma e por aí vai. Ou seja, quando eu falo de Sansão, que ele cita um momento em que tinha uma caixa de abelha dentro da boca de uma fera, ele está falando de algo que aconteceu com ele, de um leão que ele matou, e ali a carcaça ficou para fora e um ninho de abelha se fez ali. E lá na frente ele faz disso um enigma. Então é uma palavra enigmática que Sansão está levando à pessoa que ele está falando. Então há figuras de linguagem dentro da interpretação bíblica e da hermenêutica bíblica. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Observações gerais em relação à linguagem bíblica, que será, segundo o testemunho da própria Escritura Sagrada, ela foi divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em uma palavra, a Escritura tem por objetivo fazer o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, conforme o livro de 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo número 15. Por isso esperamos com razão que a Bíblia fale com simplicidade e clareza. Efetivamente, lendo, por exemplo, o Novo Testamento, encontramos a cada passo em sua página os grandes princípios e deveres cristãos expressos em linguagem simples e clara, evidente e também palpável. Dá para os irmãos já ter ideia e noção daquilo que a gente vai estudar, daquilo que a gente vai entender, para podermos a gente ter uma boa e bela compreensão da maravilhosa palavra do Senhor Jesus. Então, a hermenêutica bíblica é o momento em que a gente está estudando a interpretação
do texto, a interpretação da palavra que tem que ser interpretada pela raiz da sua origem, para podermos a gente chegar a um consenso. Não se chega a um consenso de uma doutrina sem ter pesquisado dentro dela o consenso, a sua raiz, o que é que diz de verdade, para poder a gente entender isso e podermos passar isso para os demais irmãos. Amém, povo de Deus? Que essa aula seja abençoada para você. Aqui é só a apresentação do que vai ser feito. Nas próximas aulas estaremos nós aqui novamente falando referente agora, seguindo firme, referente às figuras de linguagem e tudo aquilo que vai ser relatado durante essa aula, que também será de muito bom proveito para os irmãos que nos assistem. Então, não esquece de você aí comprar esse livro aqui, vai te ajudar muito para interpretar quem são os personagens bíblicos. Quem é quem na Bíblia Sagrada, de Paul Gardner. Exatamente. Quem é quem na Bíblia Sagrada. Então você vai lá, usa, ajuda muito. Tem no Google de graça, você pode baixar o PDF dele, procura ele. É uma benção para quem quer montar um sermão que vai colocar aí personagens para poder ele falar e relatar quem são eles. Então, aqui fala muita coisa de muita gente e deixo a vocês aí essa dica. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome do Todo-Poderoso.